Bem, caros alunos, esse é um vídeo de revisão sobre a teoria de mecânica das estruturas sobre esforços internos solicitantes. Então, primeiro a definição, né? São esforços internos, basicamente são forças internas ou forças e momentos de ligação nas seções da estrutura. Isso fica mais claro desde que a gente entenda o que é seção, né? Quando a gente fala de seção na estrutura, por isso que eu defini aqui embaixo. Que uma seção nada mais é do que um corte que separa a estrutura, e essa separação é hipotética, tá, gente? Então, se eu tenho um elemento aqui e eu vou fazer uma seção aqui, ó, eu consigo separar essa estrutura em duas, mas essa separação é hipotética, eu não estou cortando a estrutura nem nada, eu só estou fazendo a separação para poder analisar as forças de ligação que vão ter que existir aqui, tá? É por isso que a gente está fazendo essa separação. E essas forças e momentos de ligação são os esforços internos. E como a estrutura ela sempre está em equilíbrio estático, a gente assume que qualquer parte dela separada, né, ela também está em equilíbrio estático. E isso permite que a gente analise e deduza algumas expressões aqui para entender melhor os esforços internos. Então, vamos analisar, por exemplo, essa estrutura hipotética. Ela é isostática, ela tem 3 apoios aqui. 1, 2, 3, seriam 3 reações de apoio, né? Submetida a um carregamento qualquer, que eu estou indicando aqui das forças F1 a F4. E essa estrutura, ó, vamos fazer o diagrama de corpo livre dela. Removi os apoios e coloquei as reações que eu tenho aqui. Ela está em equilíbrio estático. Então, estou colocando aqui embaixo as equações do equilíbrio estático, ou seja, a soma das forças dá zero. Lembrando que isso aqui, gente, é tridimensional, então eu estou somando as forças em x, y e z iguais a zero. E a soma dos momentos em relação a qualquer ponto da estrutura que eu escolher também vai dar zero. Lembrando que tridimensional eu estou somando os momentos em torno dos eixos x, y e z, tá? Então, vamos fazer uma seção. Então, estou indicando aqui uma seção, como esse perfil aqui tem uma seção meio elíptica, né? Fazendo o corte aqui S, que eu estou chamando de S e S', eu tenho esse formato elíptico na seção. E eu vou dividir essa estrutura agora na metade da direita e na metade da esquerda. Ó, deixei a metade esquerda aqui e coloquei a da direita aqui. Cada pedaço dela, gente, também está em equilíbrio estático, então elas têm que satisfazer a soma das forças iguais a zero e a soma dos momentos iguais a zero. Para que isso seja possível, o que vai acontecer? O carregamento que ficou no lado esquerdo precisa se somar às forças internas que tem nessa seção aqui, para essas duas equações darem zero. E a mesma coisa do lado direito. O carregamento que ficou na direita tem que se somar com as forças de ligação que tem aqui, que são os esforços internos, para que essas equações de equilíbrio estático sejam válidas. Que forças de ligação são essas? A gente sabe que dá para concentrar todo o conjunto de forças que eu tenho numa seção, num corpo rígido, num único ponto, colocando a força resultante e o momento resultante naquele ponto. E é isso que eu vou fazer. Estou indicando só sem muito sentido aqui com relação ao sentido das forças, tá? Eu tenho uma força. Reparem que o par, gente, eles têm a mesma direção, só que sentidos opostos. Por quê? Porque é a força que mantém a ligação da metade da direita com a esquerda. Quando eu reconecto os dois elementos, essas forças se anulam, elas são só o esforço de ligação. E momento também, ó, eu tenho um vetor momento aqui e aqui. Ambos têm a mesma direção, só que sentidos opostos, já que eles são momentos de ligação. Então, esses dois são esforços internos e esses dois também, só que eles não estão na forma como a gente costuma trabalhar. Para poder colocá-los num formato mais fácil de entender, eu vou colocar aqui uma representação do eixo XYZ. E aqui uma diferença, gente. Geralmente, quando eu tenho uma estrutura, lá no canto é representado 3 eixos, x, y e z. Isso aqui, gente, é um sistema global de coordenadas. Ele é utilizado para saber onde é que está cada elemento e a posição dele no espaço. Aqui, o que eu estou representando? Eu estou colocando 3 eixos na seção transversal. Eixo x, y e z. Ó.
Esse sistema de coordenadas a gente chama de sistema de coordenadas local. Ele é presente apenas no elemento que eu estou analisando, tá? Se eu tivesse 2, 3, 4 elementos diferentes, mesmo que interconectados, cada elemento tem 3 eixos locais específicos para ele. O posicionamento aqui também varia, gente. Eu coloquei o X como sendo o eixo perpendicular ao plano aqui, ó. E depois, no plano, eu coloquei o eixo YZ. Então, essa é uma hipótese. Eu vou manter o X como axial para que quando a gente comece a trabalhar com viga, a gente normalmente cota a seção em função de X. Então, por isso que eu vou manter ele aqui. Mas vocês vão encontrar também essa seção, por exemplo, com o eixo Z aqui, ó. E aí o eixo X e Y ficam no plano. Isso também é possível, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou trabalhar com o X como sendo o eixo axial da barra, que é o eixo perpendicular a essa área da seção que eu tenho aqui, ó, que eu estou pintando de vermelho. E a direção também, gente. Reparem que para um o X está saindo da seção e no outro está entrando. Então, geralmente, a gente coloca ele saindo. Então, eu vou representar mais usando o lado esquerdo. Mas eu poderia trabalhar assim também, tá? Eu só mantive os dois na mesma posição já que é a mesma seção, né? Só olhando a direita e a esquerda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou decompor essa força Fs aqui, ó, colocando as componentes dela no eixo X, Y e Z. A gente já viu que uma força pode ser decomposta nas suas componentes. E é o que eu vou fazer. Então, estou desenhando um cubinho aqui no espaço para a gente ver que ela tem uma componente em X, uma componente em Y e uma componente em Z, que são esses 3 vetores azuis que eu estou representando ali. E eu vou dar o nome para a componente de x de nx. Por que n? N vem de força normal, ela é normal ao plano, tá? Esse plano aqui, ó, que é o plano da seção transversal. As duas forças que são paralelas ao plano, a gente usa a letra V, que elas são cortantes, tá? Elas tendem a cisalhar o plano aqui, que é o VY na direção do eixo Y e o VZ na direção do eixo Z. Então, eu não vou usar a resultante, que é a Fs. Eu vou usar o Nx, o Vy e o Vz, que são as 3 componentes dela nos eixos locais da seção. Então, vou apagar aqui a Fs, trabalhar só com as componentes. Vou fazer a mesma coisa para o momento fletor, gente. Eu posso também representar as componentes dele nos eixos x, y e z. Então, vou representar o meu cubo ali para vocês verem a projeção, que tem um pouco dela em x, uma projeção em x, em y e em z. São esses 3 que eu estou indicando em vermelho. E vou dar o nome para eles aqui, ó, de tx, my e mz. Por que t? T vem da palavra torção. Esse momento aqui, ó, se vocês usarem a regra da mão direita, vocês vão ver que ele tende a torcer a seção. Esse momento aqui ele tende a causar um efeito de torção. Por isso que ele chama de t. Já esses outros aqui, ó, a gente chama de momento fletor. Eles tendem a fletir a seção em torno do eixo x e em torno do eixo z. Então, geralmente se utiliza a letra M do momento, mas como abreviação de momento fletor, tá? Não é o momento como resultante, tá? É momento fletor na seção agora, o MY e o MZ. E vou trabalhando com as componentes, então não preciso apresentar mais a resultante das 3, que é o MS. E óbvio que se eu posso decompor elas aqui, eu já fiz aqui do lado direito também. A única diferença é que como elas tinham sentidos trocados aqui do lado direito, dá tudo com sentido trocado. Então, ó, a NX aqui, ó, é para a direita, aqui ela é para a esquerda. A TX aqui é para a direita, aqui ela é para a esquerda. São sempre pares, tá? Mesma direção e sentidos invertidos. Então, o que são esses esforços? Reparem que tem 6. 3 forças, Nx, Vy, Vz, e 3 momentos, Tx, My e Mz. Essas 6 são os esforços solicitantes de uma seção para uma barra no espaço, tá? No espaço tridimensional. Então, vamos analisar primeiro para entender o que é cada uma. Eu vou desenhar aqui embaixo. Ó. O primeiro que eu chamei de Nx é a força normal ao plano. Então, quando eu corto a seção e separo em duas, aparece o par, tá? Um de cada lado. É a força de ligação, que evita que a seção se separe no sentido normal, tá? A separação normal que ela evita é essa aqui, ó. Se eu estivesse puxando esses elementos como se fosse uma tração.
E essa direção que eu coloquei aqui, gente, essa é a convenção de tração para a força normal, tá? O VY e o VZ são cortantes. Vamos ver a torção aqui, então. A torção, que é o TX aqui e aqui, ó, é o momento torsor, porque ele tende a torcer. Então, se eu aplicar a regra da mão direita, ó, esse daqui tende a torcer nesse sentido e esse aqui tende a torcer nesse sentido. Agora sim, vamos ver os cortantes. Como tem dois, eu vou colocar a figura de duas formas. Eu tenho o cortante em Y, chamo de Y por causa do meu posicionamento dos eixos, e em Z. Por que ele chama de cortante? Porque ele tende a cisalhar a seção, ou seja, aqui eu estou desenhando as duas separadas, mas se elas estivessem juntas, o momento em Y nesse formato, ele tende a fazer esse tipo de efeito. Ele tende a cortar a seção. E um deles tende a fazer isso na direção do eixo Y e o outro na direção do eixo Z. Ambos são cortantes, tá? Eu poderia trabalhar com o cortante resultante aqui de VZ e VY, mas normalmente a gente trabalha de acordo com alguns eixos de referência, que no meu caso aqui são Y e Z. E os últimos dois, que são os momentos fletores, né? Também tem dois. Eu tenho o momento fletor em Z e o momento fletor em Y. Por que ele chama de fletor? Porque ele flete a barra, ele curva a barra, tá? Então, se eu tenho um elemento de barra desse tipo, submetido a um momento fletor, esse momento ele tende a curvar a barra. A barra ela vai ficar com um formato meio curvado assim, ó. Uma curvatura ela é em torno do eixo Z, que é o momento MZ, e a outra tende a curvar em torno do eixo Y, que é o momento MY, tá? Então, são esses dois que eu tenho aí. Vai ficar mais claro ao longo das disciplinas, gente, como que se aplica cada um. Por enquanto, eu só quero que vocês entendam que eu tenho 6 esforços. 3 forças, 3 momentos. Das 3 forças, uma é normal e 2 são de cortante. E dos momentos, 1 é de torção e 2 são momentos de flexão. Para ficar mais fácil, como a gente estava no espaço, vamos simplificar um pouco para ver como que isso fica se a estrutura for plana, tá? Em outras palavras, é uma estrutura representada no eixo XY aqui. Então, vou pegar um elemento parecido com o que eu tinha antes. Ele também está em equilíbrio estático. Vou tirar os apoios, colocar as reações de apoio. Vou fazer uma seção bem no meio e vou separá-lo em dois. Então, metade da esquerda e metade da direita. As duas metades também estão em equilíbrio estático. Lembra, qualquer pedaço da estrutura que eu tirar que estava em equilíbrio estático também tem que estar em equilíbrio estático. Como agora eu estou no plano, gente, os eixos que eu vou colocar aqui são só os eixos XY. O eixo Z ele é perpendicular à tela do computador de vocês aí. No caso aqui, ele estaria vindo na direção de vocês, bem ali no cantinho. Como não dá para ver o eixo Z, eu não vou mais representar o momento fletor como sendo um vetor de duas setas. Eu estou olhando ele de frente. A gente pode indicar apenas o sentido de rotação dele, que é o que eu fiz aqui, ó. Estou indicando pela regra da mão direita o sentido de rotação. Então, testem a regra da mão direita e vocês vão ver que nesse que eu circulei, o dedão de vocês apontam para vocês, na direção perpendicular à tela. Se eu olhar o outro aqui que está no sentido contrário, pela regra da mão direita, o dedão de vocês vai apontar o sentido do vetor, que é o sentido entrando na tela do computador. E, obviamente, eu tenho agora no plano uma força resultante na seção S. Também, ó, é o par, né? Mesma direção em sentidos trocados. Eu vou decompor essa força na direção do eixo X e Y, igual a gente fez lá no espaço. Tem essas duas componentes em azul. A perpendicular à seção eu vou chamar de normal, N, como está na direção de x, NX. E a de cisalhamento, paralela à seção, eu vou chamar de V. E como ela está na direção do meu eixo Y, eu estou chamando ela de VY. Eu não preciso decompor o momento, gente, porque ele já está na direção do eixo Z. Isso aqui é o momento em Z, tá? Eu não estou representando o eixo Z, mas esse momento está na direção do eixo Z, que a gente não está vendo aqui, porque ele é perpendicular à tela.
Então, no lugar de 6 esforços, eu tenho 3. Uma normal, NX, um cortante VY e um momento MS. Como só tem uma normal, geralmente a gente só chama ela de N. Como só sobrou um cortante, a gente costuma chamar só de V, sem o índice. E como só tem um momento, a gente costuma chamar só de M. Tá? Só tem um de cada, não há necessidade de especificar em qual eixo ele está atuando. Vou fazer essa mesma decomposição do lado direito. E vocês veem aqui que eu tenho o par, né? Ó. Mesmos sentidos, quer dizer, mesma direção, só que sentidos trocados de um lado para o outro. Os valores têm que ser os mesmos também, já que são as forças de ligação que eu tenho ali das duas seções. E olhando agora separadamente, ó, a normal, estou chamando só de N, já não há necessidade de indicar a direção do eixo dela. É uma força normal ao plano, ou seja, fazendo um ângulo de 90 graus aqui, normal ao plano. Tenho o esforço cortante, que eu estou chamando só de V, que é uma força paralela ao plano aqui, ó, que tende a cortar, né, a seção, ela separa, empurra a parte da esquerda para baixo, a parte da direita para cima. E tenho o momento fletor, que ele tende a girar a seção transversal, tá? Que é o que eu estou representando aqui, agora só chamado de M. São só esses três quando a estrutura é plana. Vamos ver um exemplo, agora que a gente já sabe dos esforços. Eu coloquei uma estrutura tridimensional, tá? Então a gente teria 6 esforços para determinar. E eu quero os esforços na seção S indicada aí. Então, a situação é a mesma daquela figura que eu coloquei. Eu vou fazer uma seção onde está o S e separar a estrutura em 2 pedaços, o da direita e o da esquerda. Em cada seção, eu estou indicando os eixos x, y, z que eu convencionei posicionar desse jeito. Repara, gente, que aqui embaixo tem um eixo global. Isso aqui é um sistema de coordenadas global. Esse aqui, gente, é um sistema de coordenadas local. Cada barra tem a sua. Reparem que se eu fizesse a seção no pilar, eu seria obrigado a colocar o eixo x apontando para cima, saindo da seção. E se eu fizesse essa seção aqui nessa viga, ó, também teria um posicionamento diferente desses eixos. Então, são diferentes, tá? O global vale para todos. O local, cada barra, cada segmento de barra tem o seu. Vou colocar aqui os 6 esforços que a gente viu lá no tridimensional. Então, as 3 componentes da força, que é Nx, Vy e Vz, e as 3 componentes do momento, Tx, My e Mz. Não estou preocupado aqui com convenção positiva, tá? Eu coloquei eles todos nos sentidos de x, y, z para facilitar. Aí, claro, na hora de eu anotar eles do lado direito, o par tem a mesma direção, só que o sentido contrário. Então, aqui, gente, eu vou colocar tudo com o sentido contrário ao que eu coloquei na esquerda. Repara que são os mesmos, só que agora o sentido está trocado. E a gente pode escolher, ou eu faço o equilíbrio no lado esquerdo, ou eu faço o equilíbrio do lado direito. O lado esquerdo tem um problema, gente. Eu preciso das reações de apoio aqui, nesse apoio de fundação, nesse engaste aqui, ó. Eu não calculei as reações. Então, para não ter que juntar a estrutura, fazer as reações para depois vir calcular os esforços, eu vou ficar com o lado direito, que é mais simples. Ó. Não tem reação de apoio para calcular aqui. Só tem os 6 esforços internos. E eu tenho 6 equações, lembrem disso. Pela soma dos momentos iguais a zero, eu tenho 3 equações, que é a soma dos momentos em x, soma dos momentos em y e soma dos momentos em z. Tudo isso aqui tem que dar zero. São 3 equações. E pela soma das forças igual a zero, também tenho 3. Soma das forças em x, soma das forças em y e soma das forças em z. Tudo isso tem que dar zero. Como tem 6 esforços para calcular, ou seja, 6 incógnitas, e 6 equações, isso aqui tem saída, tá? Então, é essa que a gente vai fazer. Então, deixa eu apagar a figura que está do lado esquerdo, que a gente não vai usar, por enquanto. Vamos trabalhar só com a metade do lado direito. Como que eu faço isso? Vamos fazer equação por equação de equilíbrio. Começando aqui pela soma das forças em x igual a zero. O que eu tenho de força em x? Eu tenho nx e tenho 20. Apenas isso. Então, menos nx
menos 20. Por que menos? Porque o x meu aqui, a gente está apontando para a direita, tá? Essa é a minha convenção de sinal. Tem que dar zero, o que me diz que o nx dá menos 20 kN. Deu negativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui eu arbitrei ele no sentido errado. Então, eu vou apagar o nx e vou anotar ele de novo com o sentido correto, já com o valor de 20 kN. Como ele deu negativo, no lugar de eu colocar ele para a esquerda, eu vou trocar ele para a direita. Pronto, corrigido. Vamos para a próxima equação de equilíbrio. Somatório das forças em y igual a z. O que eu tenho de força em y aqui? Eu tenho o Vy e tenho 40. Apenas essas duas. Lembra, gente? O momento não entra na conta de soma de forças. Então, usando o eixo y de referência de sinal, menos Vy menos 40 é igual a zero, ou seja, Vy dá menos 40. E como deu negativo, eu vou aqui na figura apagar o Vy e colocar ele com o valor correto no sentido correto. Como deu negativo, eu tenho que colocar ele para cima. Pronto. Está indicado agora já com o valor de 40 no sentido correto. Vamos fazer agora a somatório das forças em z igual a zero. Então, o que eu tenho de força em z? Eu tenho o Vz e tenho esse 10 aqui atrás. Só essas duas. Usando o z como referência de sinal, menos Vz menos 10 é igual a zero, ou seja, Vz dá menos 10. Então, de novo, vou apagar o Vz que eu indiquei aí e reescrever ele com o valor de 10 kN no sentido trocado, já que ele deu negativo. Pronto. Correção feita. As três forças já estão calculadas e indicadas aqui no sentido correto. Vamos fazer os momentos. Para calcular momento, eu preciso lembrar da regra da mão direita, ou a gente tem que representar isso aqui como um vetor f, esses três momentos como um vetor m, achar o vetor r, de distância dos dois e fazer o produto vetorial. Eu vou fazer com a regra da mão direita. Se alguém se perder, tenta fazer com o produto vetorial, como eu já mostrei em um vídeo anterior. Então, vamos começar aqui, fazendo o somatório dos momentos em x. Eu estou representando a figura aí do que seria um momento positivo para a gente. Como o x aponta para a direita, o dedão tem que apontar para a direita, tá? Então, qualquer força que tende a fazer essa estrutura girar nesse sentido que a minha mão está indicando, ele é positivo. O que gera momento em x aqui, ao longo do eixo x? Lembra, gente, qualquer força que cruze com o eixo não causa momento, ou seja, eu acabei de eliminar as três forças que tem aqui. Elas não vão entrar nesse equilíbrio. E os momentos na direção de outros eixos também não somam, ou seja, só interessa o tx. O mz não entra e o my não entra. Dessas três que estão aqui atrás, quais que geram momento em x? Força que cruza com ela. A força de 10 kN, a linha de ação dela está aqui. Ela cruza com o eixo x bem aqui, onde eu estou marcando um x. Então, ela não causa momento. Forças paralelas ao eixo x também não. O 20 é paralelo. Então, ele também não causa momento. Sobrou só a força de 40 e o momento tx. Vou somar as duas. Ou seja, vou somar o tx com o momento da força de 40 no eixo x. Então, menos tx, porque ele está contrário ao eixo x, e o momento do 40, tentem com a regra da mão direita e vocês vão ver que o dedão aponta para o lado esquerdo, tá? É menos 40 vezes a distância. Que distância? A linha de ação do 40 é essa linha aqui, e o eixo x está aqui. Qual que é a distância das duas? É essa distância aqui, 3 metros. Então, menos 40 vezes 3. Ou seja, o tx dá menos 120 kN. Se deu negativo, quer dizer que o sentido dele está invertido aqui. Então, eu vou apagar ele e corrigir ele para o sentido correto. Pronto, coloquei ele para o outro lado no valor de 120. Vamos fazer agora o somatório dos momentos em torno do eixo y. Já coloquei aqui a minha mão direita indicando o que seria um momento positivo para y e a tendência de rotação disso. Novamente, nenhuma carga aqui que está no eixo y vai causar momento, porque elas não têm braço de alavanca. E os momentos que não têm a direção de y também não tem como somar, sobrou só o my aqui mesmo. No caso, menos my, porque ele é negativo. Das três aqui da ponta, quais que geram momento em y? Então, força paralela não gera. 40 é paralelo a y, não vai gerar momento. O 10 gera e o 20 também. Então, essas duas aqui vão gerar momento.
Como é que vai ficar isso? Ó, a gente tem menos MY. O momento do 10, ó, a linha de ação do 10 está aqui. E o braço de alavanca em relação ao eixo Y está aqui. Ó. É 2 metros. Então, 10 vezes 2. E o sentido é o que já está indicado na mão, mais 10 vezes 2. E o momento do 20, ó, a linha de ação do 20 está aqui. A distância dele até o eixo Y está aqui, ó, que é 3 metros. Então, vai ser 20 vezes 3. E o sentido de rotação também coloca o dedão apontando para cima, ou seja, ele é positivo. Isolando ali o valor, nós temos que o MY dá mais 80 kN. Como ele deu mais, o sentido está correto. Então, é só colocar o valor de 80 ali no lugar da palavra MY. Pronto. Ó. Mantive o sentido e coloquei o valor. O último esforço que falta, agora a gente calcula com a soma dos momentos em Z. Então, estou indicando aqui o que seria um momento positivo usando a regra da mão direita, tá? Já que o Z está apontando nesse sentido, eu coloquei o dedão na mesma direção do Z. Então, o que gera momento em Z? Lembrando, essas forças aqui cruzam com o eixo, não geram. Os momentos que não têm a direção de Z não entram, só entrou o MZ, no caso, menos MZ, já que ele é negativo. E do outro lado, das forças, o que eu tenho? Força paralela não gera momento, ou seja, o 10 está fora. O 20, gente, ó, o eixo Z, se eu continuar aqui, ó, o 20, a linha de ação do 20 cruza com o eixo Z. Então, não tem braço de alavanca, ou seja, o 20 não gera momento. Sobrou o 40. E o 40 tem uma linha de ação aqui, ó. O eixo Z está aqui, a distância tem que ser essa, ó, 2 metros. Então, colocando na equação, ó, eu tenho menos mz, menos 40 vezes 2, já que a tendência de rotação dele... Coloco o dedão para trás, né, no sentido contrário do da figura. Isolando o MZ, ele dá menos 80 kN/m. Como ele deu negativo, eu também tenho que inverter o sentido que está representado aqui na figura. Pronto. Ó. 80, sentido invertido. E agora eu já calculei, ó, os 6 esforços estão aqui. Para deixar representado adequado, eu vou apagar as equações e trazer a outra metade da figura. E indicar esses mesmos 6 esforços aqui. Só que lembrando, ele tem que estar com o sentido trocado. Então, troca o sentido de tudo na hora de colocar na outra metade. E estão aí os 6 esforços. Lembrando, o que eu tenho aqui? Ó? O 20, que está azul, é força normal. Nesse caso, deu compressão, tá? O 120 aqui, que eu estou circulando, é torção. Isso aqui também é sinal negativo de torção, tá? O 40 é cortante em Y. Esse 10 é cortante em Z. Esse 80 é momento fletor de Z. E esse outro 80 é momento fletor de Y. Esses são os 6 esforços internos solicitantes nessa seção transversal. Se vocês olharem essa estrutura, vão perceber que eu poderia ter colocado a seção aonde eu quisesse. E normalmente é isso que a gente quer, a seção em todas as localizações possíveis. Então, normalmente eu não faço uma seção e calculo os esforços. Eu faço um diagrama de esforços internos solicitantes. Como eu tenho 6 esforços internos numa estrutura espacial como essa, eu precisaria de 6 diagramas. Cada um para mostrar o valor do esforço em qualquer ponto dessa estrutura. Isso a gente vai vendo agora ao longo da disciplina. Para começar, a gente vai começar com algo mais simples, que é uma viga, um elemento bidimensional, né, que na verdade está representado só ao longo do eixo horizontal para simplificar. E aí a gente vai começar a trabalhar com os esforços e diagramas de esforços de viga. E gradualmente ao longo do curso, a gente vai migrando para estruturas bidimensionais no plano, treliças, depois vamos chegar em grelha e por último pórtico espacial, que aí sim a gente vai estar fazendo diagrama de esforço de uma estrutura como essa. Bem, do vídeo é isso. Eu espero que essa revisão ajude vocês. Até o próximo.